Olá, bem-vindos à segunda aula do curso do Design ao Ar, criando a landing page da sua startup. O meu nome é Lara Barros e hoje eu serei a mentora de vocês, certo? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, os erros que devemos evitar ao construir uma landing page. Na aula passada, aprendemos quais elementos uma boa landing page deve possuir. Porém, não basta apenas adicionar elementos corretos. Muitas páginas deixam de converter porque cometem erros simples que afastam os visitantes. Durante esta apresentação, vamos entender quais são esses erros, por que eles prejudicam os resultados e, principalmente, como evitá-los. Ao final, vocês terão um checklist prático para aplicar em qualquer projeto de landing page que vocês venham aí a querer criar no futuro, certo? E agora nós chegamos no questionamento inicial desta aula, né? Por que evitar esses erros importa tanto? Vocês devem estar se perguntando ou pensando: mas se eu apenas seguir o fundamento e botar só o que é obrigatório, já não dá certo? Por que eu tenho que me preocupar com o que não colocar, né? Então, veja só, é importante a gente entender isso porque muitas vezes uma landing page ela não vai deixar de converter por um motivo geral, e sim por um problema que está dividido em pequenos erros que juntos dificultam a experiência do visitante. Nesta aula, nós organizamos esses erros em 4 grupos principais. O primeiro grupo é o de conteúdo e mensagem, que envolve textos longos, excesso de informação e dificuldade para comunicar o valor de oferta. O segundo grupo trata da ação e conversão, ou seja, elementos que dificultam o usuário de realizar a ação esperada, como muitos botões ou formulários extensos. O terceiro grupo é o da confiança, porque antes de fornecer seus dados ou fazer uma compra, o visitante precisa acreditar na empresa e na oferta. Por fim, veremos os erros de design e visual que podem deixar a página confusa, cansativa e difícil de navegar. E eu gostaria de destacar a regra que aparece no final do slide. Na dúvida, tire em vez de adicionar. Essa talvez seja uma das dicas mais importantes desta aula. Muitas pessoas acreditam que colocar mais informações, mais imagens e mais elementos melhora a página, mas na prática, normalmente acontece o contrário. Uma boa landing page ela elimina distrações, facilita a leitura e direciona toda a atenção do visitante para uma única ação. E durante os próximos slides, nós vamos ver exemplos práticos de cada um desses grupos de erros. Seguindo adiante, nós chegamos no nosso primeiro grupo de erros, né? O que fala sobre a quantidade de conteúdo e a mensagem que é passada. Então, bora lá. O primeiro erro que nós podemos identificar é o excesso de informação. Muitas empresas querem contar toda a história, explicar cada detalhe técnico do produto e colocar enormes blocos de texto. O problema é que a maioria das pessoas não lê páginas na internet palavra por palavras. Elas escaneiam rapidamente, procurando aquilo que lhe interessa. Então, o que acontece quando você coloca muita informação? Cada elemento adicional ele vai exigir mais atenção do usuário. Quanto mais opção, mais texto e mais distrações existirem, maior é o esforço necessário para compreender a página. E quando o usuário precisa pensar demais, normalmente ele abandona o site. E aí a gente retorna para aquela dica que a gente falou no slide na lâmina passada, né? Por isso que existe essa regra muito conhecida no design. Quando estiver em dúvida entre adicionar ou remover alguma coisa, normalmente escolha remover, pois isso produz melhores resultados, certo? Então, qual seria o segundo erro dentro desse grupo em específico? O outro é falar apenas sobre funcionalidades. Imagine um software de organização financeira. Em vez de dizer que ele possui gráficos, relatórios e filtros, é muito mais interessante dizer que ele ajuda o usuário a controlar melhor seus gastos e economizar dinheiro. Ou seja, primeiro mostramos o benefício e depois explicamos como ele funciona. Aqui tem um breve exemplo visual de como seria uma landing page mais atrativa visualmente para o usuário. À esquerda, nós temos uma landing page cheia de texto. Mesmo que todas as informações estejam corretas, encontrar a mensagem principal exige muito esforço.
Já na página direita, percebemos um título curto, objetivo e fácil de entender. Em poucos segundos, o visitante consegue responder 3 perguntas: o que é? Para quem serve? E qual benefício ele oferece? Quanto mais rápido essas respostas aparecem, maiores costumam ser as taxas de conversão. Agora, seguindo adiante, vamos falar sobre os erros do grupo 2, ou seja, dentro da categoria de ação e conversão. Imagine que você está navegando pela internet, clica no link de um site específico e quando entra lá se depara com vários botões, um ao lado do outro, escrito saiba mais, clique aqui, baixe o material e assim por diante. Bom, você como usuário claramente vai ficar um pouco desconcertado, certo? Ou seja, isso vai causar confusão e vai fugir do objetivo principal de uma landing page, que é guiar o usuário para uma ação específica, certo? Então, ter muitos botões logo de cara é uma coisa que não pode acontecer, pois isso vai desviar a atenção do usuário e deixar ele sem saber o que fazer. O segundo erro desse grupo é não ter um CTA muito claro na sua página. O CTA significa Call to Action ou chamada para ação e é basicamente uma frase, um indicativo ou até mesmo um texto de um botão que direciona o usuário para o que ele deve fazer. Por exemplo, clique aqui para baixar o material e assim por diante. Se você não tem algo que convida o usuário a usar o seu produto, a desfrutar do seu serviço, ele também não vai naturalmente ter essa vontade de fazer uma ação dentro da sua página. E em terceiro lugar, nós temos formulários muito longos. Digamos que você está fazendo uma página que você tem o objetivo de capturar informações de prováveis clientes. Então, ali você quer que para que eles possam baixar um e-book, por exemplo, ele coloque certas informações de contatos. Se a pessoa quer apenas baixar um material gratuito, então provavelmente não vai fazer sentido pedir endereço completo, CPF e diversas outras informações. Quantos menos campos obrigatórios existirem dentro do formulário, maior costuma ser o número de pessoas que concluem o cadastro, porque ver um formulário pedindo muitas informações pessoais causa desconfiança nas pessoas e muitas vezes até uma certa preguiça de continuar preenchendo aquilo ali, correto? Então, seguindo adiante, nós temos aqui um exemplo visual do que fazer e do que não fazer na página. Vamos ver aqui à esquerda, na imagem da esquerda, você pode ver que nós temos vários botões um ao lado do outro, com cores distintas, e ainda mais botões ainda no canto superior direito. O usuário que entra nessa página, ele fica confuso, sem saber onde exatamente clicar para poder desfrutar daquele serviço, daquele produto, certo? E aí a gente vai para baixo e você vê um formulário longo pedindo vários tipos de dados pessoais, inclusive sensíveis, como CPF e CNPJ, porém não tem um call to action, não tem uma frase indicando para o que é que aquilo vai fazer, chamando ele, mostrando o que deve ser feito para receber o material X e assim por diante. O mais provável que vai acontecer do usuário entrar numa loja numa site com essa formatação é que imediatamente ele vai sair. Ele não vai ter interesse em seguir com o produto. E agora nós olhamos aqui para a nossa página da imagem à direita. É uma imagem simples, limpa, com uma fácil forma do usuário perceber o que é que ele precisa fazer para receber o seu material gratuito, por exemplo. Ele sabe muito bem ali onde verificar onde estão os preços e sabe o que precisa fazer, que é colocar o seu e-mail para receber determinadas informações, certo? Então ali ele já fala o que precisa ser feito, diz que não precisa cartão de crédito, ou seja, é gratuito, também é dito no título, comece grátis hoje. Então é muito fácil de você saber exatamente o que você quer, o que você precisa, o que você precisa fazer para conseguir aquele determinado produto. Agora, seguindo adiante, nós vamos para o grupo 3 dos erros que nós iremos falar aqui. Então, nós chegamos em um dos fatores mais importantes. Podemos ter um excelente produto, uma página bonita e um ótimo preço. Mesmo assim, se o visitante não confiar na empresa, ele não irá converter. Uma das melhores maneiras de gerar confiança é apresentar
prova social. Isso inclui avaliações, depoimentos de clientes, número de usuários e casos reais de sucesso. Além disso, informações da empresa, garantias, certificados e selos de segurança ajudam a transmitir profissionalismo. Quando percebemos que outras pessoas confiaram naquela empresa, ficamos muito mais confortáveis em fazer o mesmo, certo? Seguindo adiante, nós podemos observar duas situações. Na primeira página, praticamente não apresenta nenhum elemento de credibilidade. Já a segunda possui depoimentos, avaliações e selos. Mesmo sem ler muito conteúdo, nossa percepção ela vai mudar completamente. E é interessante perceber que pequenas mudanças podem causar um impacto enorme na decisão do usuário, fazendo com que ele se sinta muito mais confiável e confortável e seguro de continuar adquirindo o serviço da sua empresa. Seguindo adiante, nós chegamos no grupo 4 de erros, falando agora um pouco sobre a parte do design e do visual, como nós vamos montar esse aspecto. Muitas pessoas acreditam que um design chamativo significa utilizar muitas cores, várias fontes e diversos elementos gráficos. Porém, isso normalmente gera o efeito contrário. O excesso de informação visual dificulta a leitura e torna a navegação cansativa. Uma landing page eficiente utiliza poucas cores, tipografia consistente, bastante espaço em branco e mantém uma organização clara das informações. O objetivo do design não é impressionar, mas facilitar a comunicação. Nesta comparação de exemplo, percebemos claramente essa diferença. A página da esquerda transmite sensação de desorganização, de superlotação. É basicamente uma página poluída visualmente, enquanto a da direita possui equilíbrio visual. Existe uma hierarquia clara das informações. O usuário sabe exatamente onde olhar primeiro, depois para onde seguir e, por fim, qual botão clicar. E esse é justamente o papel de um bom design. Antes de encerrarmos, vamos revisar rapidamente os 8 erros estudados. Primeiro, evitar excesso de informação. Segundo, deixar claro o benefício da oferta. Terceiro, utilizar apenas um CTA principal. Quarto, garantir que o próximo passo seja sempre evidente. Quinto, reduzir o tamanho dos formulários. Sexto, incluir prova social. Sétimo, transmitir credibilidade por meio de garantias e informações da empresa. E, por último, manter um design simples, organizado e consistente. Se vocês seguirem esse checklist antes de publicar uma landing page, já estarão evitando a maior parte dos problemas encontrados em páginas reais. Com isso, nós encerramos a nossa segunda aula. Agora vocês já conhecem tanto os elementos fundamentais de uma boa landing page quanto os principais erros que devem ser evitados. Esse conhecimento será muito importante nas próximas etapas do curso, quando construiremos uma landing page completa e veremos como publicá-la. Lembre-se de que uma landing page eficiente não é aquela que possui mais recursos, mas sim aquela que comunica sua proposta de forma clara e conduz o visitante até uma única ação. Muito obrigada pela atenção